Olá, queridos. Boa tarde para todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, eu começo este vídeo com esta pergunta. Os reinos do mundo foram realmente entregues nas mãos do diabo? Ou seja, Deus, ele pegou os reinos do mundo e entregou ao diabo? Bom, eu fui envolvido numa certa questão aqui em Timon. Eu moro aqui em Timon, né? Ou melhor, alguém mandou um vídeo de uma discussão e dois irmãos defendiam isso, que os reinos do mundo são dados para o diabo, ou seja, o diabo ele é o dono deste mundo, os reinos do mundo pertencem ao diabo. E então isso me levou a desenvolver este vídeo, tá certo? Então eu começo com esta pergunta. É verdade que Deus ele entregou os reinos do mundo ao diabo? Vamos lá. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 4 e versículo 5 e 6 e 7. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Veja bem, o diabo diz, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Quem foi que entregou os reinos do mundo para o diabo? Se Deus foi o criador de todas as coisas, então, obviamente, nós temos que assegurar que Deus pegou os reinos do mundo e entregou nas mãos do diabo. Era isso que o nosso amado estava defendendo num debate, e é sobre isso que eu vou tratar. Eu achei interessante, gostaria que você ficasse comigo até o final deste vídeo. Então vamos lá. O diabo aqui ele está dizendo o seguinte, disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Bom, aqui o diabo ele está dizendo que foi entregue a ele. Será que ele está falando a verdade? Bom, é bem verdade que o diabo ele faz algumas citações aqui, durante a tentação ele faz citações extraídas da Bíblia Sagrada e as citações estão corretas. As citações estão corretas. Agora, a forma como ele aplica é numa forma de tentar a Cristo, de derribar a Cristo. Então, está incorreta. Agora, as citações extraídas da Bíblia Sagrada, que o diabo cita para Jesus, as citações estão corretas. Ok? As citações estão corretas. Agora, com respeito a esta frase do diabo, que ele diz, disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder, ou seja, os reinos do mundo, e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Será que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada alguma passagem que mostre Deus entregando os reinos do mundo ao diabo? Bom, vamos começar aqui então por Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Vamos lá, nas mãos de quem o Senhor entregou a terra? Quem é verdadeiramente o responsável por cuidar da terra? Gênesis 1, 26. Vamos perguntar aqui para Moisés, né? O que Moisés vai dizer? E disse-lhe Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Bom, aqui, a partir daqui, eu posso observar que Deus ele entregou nas mãos de Adão, e Adão ele é o cabeça da humanidade, todas as coisas, todas. A partir daqui eu não vejo nada sendo entregue às mãos do diabo. Mas pode ser que a gente encontre mais para frente isso, ok? Vamos aqui, nós vamos perguntar agora, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, então, João 12, 31. Vamos aqui para João 12 e 31. João 12, 31. O que João vai dizer aqui, João capítulo 12 e versículo 31. Agora é o juízo deste mundo.
agora será expulso o príncipe deste mundo. Bom, mas este versículo aqui não está dizendo que Deus entregou nas mãos do diabo o mundo. Aqui está dizendo que ele é o príncipe deste mundo. E a partir desta leitura nós podemos entender que o diabo ele é o grande enganador das nações, é o grande mestre do engano. Mas este versículo ele não está dizendo que as nações, o mundo, foi entregue nas mãos do diabo, de forma alguma. Ok? Então vamos aqui, 14:30. João 14:30. Pode ser que esta outra passagem diga alguma coisa, né? Favorável a que o diabo é o dono deste mundo, ou seja, que o mundo pertence ao diabo. As nações foram entregues a ele. Vamos lá. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Bom, aqui Jesus diz, já não falarei convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Ele faz uma referência, obviamente, ao diabo, ou direto ou indiretamente. Mais uma vez aqui, não se diz que o mundo foi entregue nas mãos do diabo, mas apenas que ele é o príncipe deste mundo, ele é o regente. Mas não está dizendo aqui que o mundo foi entregue nas mãos do diabo. Agora vamos aqui ler mais 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte, ó, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, o qual é a glória de Deus. 2 Coríntios 4:4 mostra o diabo como príncipe, como o Deus deste século. Mas, mais uma vez, Paulo não diz que Deus entregou nas mãos do diabo os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, ou seja, os príncipes deste mundo, eles são usados pelo diabo? Podemos dizer que sim. Eles seguem a orientação do diabo? Podemos dizer muitos seguem. Podemos dizer que o mundo jaz no maligno? Sim, porque a Bíblia diz isto, o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19 diz, o mundo jaz no maligno. Mas esta frase, o mundo jaz no maligno, não está dizendo que Deus entregou às nações os reinos nas mãos do diabo. Jamais. Isso não tem fundamento bíblico. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno porque ele é o Deus deste século. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Ele é o grande mestre do engano. Mas eu vou lhes mostrar, já, a quem foi que Deus entregou os reinos deste mundo. Quem é o responsável para a administração das cidades, dos reinos, das nações? Quem foi que Deus entregou? A quem foi que Deus entregou? Vamos lá. Romanos 13:1. Vamos ler aqui. Romanos capítulo 13 e verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas ou constituídas por Deus. Paulo aqui está dizendo que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Bom, sendo verdade que Deus é quem instituiu os governos e seus governantes, logo nós não podemos afirmar que Deus pegou as nações, os governantes e entregou nas mãos do diabo. Não, nós não podemos dizer isso. O máximo que nós podemos dizer, de acordo com a Bíblia Sagrada, é que o mundo jaz no maligno. O mundo, de forma consciente, decide seguir as orientações do diabo e não as de Deus. Mas o mundo, ele não foi entregue nas mãos do diabo. Não. Os governantes que há, por mais rebeldes que eles sejam, por incrível que pareça, as autoridades, os cargos de regência, os cargos de autoridade que há, diz o apóstolo Paulo, que foram constituídos, foram levantados por Deus. Toda alma, ou seja, toda pessoa, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus.
Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Agora eu quero fazer uma observação aqui. Quando a autoridade que foi constituída por Deus, ela está agindo de forma legal, corretamente, então o servo de Deus ele não pode resistir. Mas quando tal autoridade, ainda que tenha sido constituída por Deus, mas ele começa a se rebelar, começa a criar leis injustas, leis que perseguem a igreja, leis que são contrárias à Bíblia Sagrada, aí o servo de Deus não pode se ajoelhar, o servo de Deus não pode obedecer tais autoridades. Não, quando uma autoridade ele começa a se levantar contra o povo de Deus, aí a orientação da Bíblia é: convém mais que a gente obedeça a Deus do que aos homens. Esta é a orientação da Bíblia Sagrada. Agora, quando a autoridade, qualquer que seja a autoridade, mesmo que não seja crente, mas na lei do país, enquanto esta lei não persegue a igreja, enquanto a lei de determinado país não confronta a Bíblia Sagrada, nós devemos obedecer tais autoridades, ainda que eles não sejam crentes. Mas se as leis de um país não confrontam a Bíblia Sagrada, se elas não nos afastam de Deus, então convém que a gente obedeça. Ok, queridos? Vamos lá, onde é que eu estou mesmo? 1 Pedro 2, capítulo 2, versos 13 a 15, lá também tem uma orientação mostrando a mesma coisa de Romanos 13:1. Salmo 8, 4 a 6 diz a mesma coisa de Gênesis 1:26, que todas as coisas foram colocadas nas mãos do homem. Então, quando você consulta essas passagens, nenhuma diz que Deus entregou nas mãos do diabo as nações, os reinos. Nenhuma. Ok? Agora vamos lá. Vamos perguntar aqui para o próprio Jesus Cristo. O diabo, ele disse para Jesus: olha, tá vendo todos esses reinos? Tudo isso foi dado a mim, foi entregue a mim, e dou a quem eu quero. Se tu te prostrar e me adorar, eu darei a ti. Foi isso que o diabo disse a Jesus. Mas agora eu vou perguntar para Jesus em Mateus 11:27. Para quem realmente foram dadas as nações? Nas mãos de quem está? Mateus 11:27. O que Jesus vai dizer? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Bom, aqui Jesus está dizendo, todas as coisas foram entregues por meu Pai. É Jesus quem está dizendo aqui, queridos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E é interessante que Jesus aqui ele ainda não tinha passado pela morte. Com isso eu descubro o quê? Que o diabo estava mentindo. Quando o diabo diz, todos os reinos do mundo e a sua glória, vê isso aí? Tudo isso aí foi me entregue, foi me dado. E eu dou a quem eu quero. O diabo estava tentando, o diabo estava mentindo. Ele não estava dizendo a verdade. Não. Os reinos do mundo, todas as coisas foram entregues nas mãos do homem. O primeiro homem que recebeu a responsabilidade de dominar aqui na terra chama-se Adão. Mas Adão ele falhou na sua missão. Então Deus agora envia um segundo representante, um segundo cabeça chamado Cristo. E este segundo Adão, ele é o novo cabeça. E ele foi vitorioso contra o diabo. O primeiro Adão, ele falhou, mas o segundo não falhou. E é nas mãos do segundo Adão, é nas mãos de Cristo que todas as nações estão entregues. E depois de Cristo, Deus então ele levanta em cada nação um representante, um homem, para administrar as nações. Mesmo que ele não seja crente, mas toda a autoridade ela vem de Deus. Toda a autoridade, disse o apóstolo Paulo, é constituída por Deus. Assim disse Paulo, nós podemos confirmar isso também em... Onde é que eu leio aqui? 1 Pedro 2, 13 a 15. Nós podemos ver nessas duas passagens, toda a autoridade ela vem de Deus. Ok, queridos? Vamos aqui ler aqui mais o quê? Pronto. Uma outra coisa que foi levantada na questão, porque uma pressuposição dessa, ela dá origem a outro ponto. Bom, o mesmo irmão que estava debatendo com o outro, e que o outro até concordou com ele, e eles mandaram o áudio para mim. Então esse irmão, além de ele dizer que o diabo, ele é o dono deste mundo, que as nações estão nas mãos do diabo, ele agora passa para a segunda.
Então veja que há um pensamento teológico construído nisso. Ele diz então que quando Cristo vier, todas as nações serão destruídas, porque as nações, elas são do diabo. As nações, elas estão nas mãos do diabo, mas quando Cristo vier, ele destruirá todos os reinos do mundo. E ele citou Daniel, que eu vou ler aqui para vocês. Ó. O trecho de Daniel que ele citou é esse aqui que eu vou ler. Daniel capítulo 2. Vamos lá ver o que Daniel aqui diz. Ó. Daniel capítulo 2. Ó. Vou ler aqui os versículos. Ó. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o cobre e a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Vamos lá. Será que Daniel ele realmente ensinou isso? Vamos aqui cristianizar. Eu não vou aqui nem trazer a interpretação judaica. Vamos aqui seguir a interpretação cristã do livro de Daniel, certo? Para não problematizar. Será que Daniel realmente ensinou que quando Cristo vier, ele destruirá todas as nações, todos os reinos? Vamos aqui. 2, verso 46. Ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Aí você diz, está aqui, professor. Aqui está dizendo que os reinos serão esmiuçados. Vamos continuar aqui a leitura, né? Será que Daniel realmente está ensinando que todos os reinos serão destruídos na volta de Cristo? Vamos lá. Continuar aqui a leitura, né? Daniel 7 e versículo 13. Ó. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E lembre-se, né, na interpretação cristã, o filho do homem que é o Messias, é Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Ó, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Bom, aqui, veja bem aqui. Vamos atentar. Primeiro ele diz o seguinte, ó. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Primeiro, o autor aqui, Daniel, ele está dizendo que todas as nações vão servir a Cristo. Mas em seguida, o que ele diz aqui, ó? E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aqui ele está dizendo que o reino de Cristo é o único que não será destruído. Logo, os outros reinos serão destruídos. Professor, então aqui está havendo uma contradição? Não. O que será destruído são os reinos. Serão destruídos e serão suplantados pelo reino de Cristo, o reino de Deus. Mas aqui não está se dizendo que as nações serão destruídas ou que os indivíduos serão destruídos. Uma coisa é a destruição de um reino por outro. Outra coisa é a destruição das pessoas das nações. Primeiro ele assegura que as nações servirão a Cristo. Então veja que a destruição de um reino não significa a destruição das pessoas. Ó. Pelo menos na leitura de Daniel não. Ó. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Bom, o que está claro aqui logo, meu irmão, é que quando Cristo vier, todas as nações vão servi-lo. Então, a destruição de reinos não significa a destruição dos povos das nações. Para o autor aqui sagrado, não. Ok? Mas vamos continuar aqui. Versículo 18. Ó. Versículo 18. Então tive desejo... Não. Versículo 22. Vamos lá, versículo 22. Pronto. 21. E eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia. Até que veio o ancião de dias,
e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ok? Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Vamos continuar. Agora o versículo 27. Ó. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mais uma vez aqui, Daniel confirma o que eu estou dizendo, ou pelo menos eu estou lendo corretamente. Na vinda do Messias, veja que eu estou aqui seguindo a interpretação cristã para o livro de Daniel. Então, o Filho do Homem aqui, sendo o Messias, quando ele voltar, ele vai estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. E o estabelecimento do reino de Deus significa que os outros passarão. Mas o passar destes reinos não significa que as pessoas serão destruídas. Porque está bem aqui, vou ler mais uma vez aqui para você em 2 versículos. O primeiro que eu li foi versículo 14. E eu estava olhando nas minhas... 14. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel 7,14 diz que todas as nações, povos e línguas vão servir ao Messias. Então a gente já tem aqui uma ideia de que Cristo não destruirá os reinos. E ele confirma aqui no versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, como é que todos os domínios servirão a Cristo se serão destruídos? Ora, não pode ser verdade as duas coisas ao mesmo tempo. Se os reinos todos vão ser destruídos, então não vai sobrar ninguém para servir a Cristo. Mas se aqui Daniel está dizendo o quê? O que Daniel diz? E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, a partir daqui, eu entendo que Cristo não destruirá os reinos da terra. Os reinos da terra serão subjugados, serão submetidos. Os reinos agora, eles darão lugar a apenas um reino. O reino de Deus será universal, dominará todas as nações. Isso significa o fim dos reinos, mas não o fim das nações e o fim dos povos. Porque todas as nações e todos os povos, durante o milênio, existirão aqui na terra e servirão a Cristo e a Deus, ou a Deus e a Cristo. É isso que Daniel está dizendo. Vamos confirmar. Esta visão aqui nós podemos ver em Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2. O que diz aqui? 2:26. Aqui eu já estou combatendo a segunda ideia que diz que Cristo destruirá todas as nações. E por que Cristo destruirá todas as nações, de acordo com a ideia do irmão? É porque todas as nações pertencem ao diabo. Todas as nações estão nas mãos do diabo. Ora, a primeira premissa está errada. Logo, a segunda também está errada. Vamos aqui, 2:26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as pastoreará, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Está bem aqui mostrando que as nações serão pastoreadas, regidas e disciplinadas pela igreja. Logo, não é verdade que Cristo destruirá as nações. Assim como também não é verdade que os reinos do mundo foram entregues por Deus ao diabo. Não existe um versículo sequer na Bíblia Sagrada que confirme o que o diabo disse. Está vendo aí todos os reinos do mundo, a sua glória? Tudo isso me foi dado, me foi entregue e dou a quem quiser. Agora você procura na Bíblia Sagrada. Se existe um versículo só mostrando que Deus pegou todas as nações e entregou nas mãos do diabo. Está bem aqui, Satanás. Isso aqui tudo é teu, eu estou te dando e tu pode dar para quem tu quiser. Não existe um versículo sequer. O diabo está mentindo e quem prega que as nações foram entregues ao diabo, ele está seguindo a teologia de Satanás. Esta é a verdade. Ele está seguindo a teologia de Satanás e não a teologia da Bíblia.
12, 15, Apocalipse 12, 15. Quem será o grande governante das nações? Será que é o diabo? Vamos lá, né? 12, 5. E deu à luz um filho, Apocalipse 12, 5. E deu à luz um filho, um varão, esse varão aqui é Cristo, que há de reger ou pastorear todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está bem aqui, meus irmãos. O que eu posso encontrar na Escritura Sagrada é que o Senhor Jesus, não só ele tem todo o poder já no momento, desde quando ele estava aqui, antes dele passar pela morte, ele disse, ó, todas as coisas me foram entregues. Lê lá em Mateus 11, 27, ele diz, todas as coisas foram entregues na minha mão. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. São palavras de Cristo, ok? Então, bem aqui, está dizendo que Cristo há de governar as nações. Isto aqui é uma promessa para o milênio, para o futuro. Apocalipse 15, 4. Ó. O que diz aqui? Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ora, o irmão que diz que todas as nações serão destruídas na volta de Cristo está equivocado. Porque se fosse verdade o que ele diz, que as nações serão destruídas, logo não sobraria nenhuma nação para adorar Cristo. Mas aqui a gente vê que todas, o que se diz aqui, ó? Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Isso acontecerá quando? No milênio. Quando Cristo vier, ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra por 1000 anos. E então se cumprirá isso aqui. Todas as nações virão e se prostrarão. Logo, não haverá a destruição das nações na parousia de Cristo. Ok? 11:15, Apocalipse 11:15. Pode ser que aqui nós tenhamos, né? 11:15. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Aqui está ensinando que as nações serão destruídas? Não. Aqui está ensinando que as nações serão de Cristo, que elas serão conquistadas. Todas as nações formarão um só reino no milênio, a saber, o reino de Deus. Todas as nações, elas passarão a pertencer ao reino de Deus. O reino de Deus será o único reino verdadeiramente universal e mundial. O reino de Deus, durante o milênio, ele será universal. Não haverá uma nação aqui na terra que não obedecerá a Deus e a Cristo durante 1000 anos. É isso que diz o Apocalipse. Aí a minha pergunta continua. Onde está escrito na Bíblia Sagrada que Deus entregou os reinos do mundo para o diabo? Se você me mostrar um versículo, aí você vai me mostrar o quê? Lucas, como eu li, né? Lucas capítulo 4 e versículo, aí lê, versículo 5 e 7. Aí você vai ler lá, professor, mas o diabo disse para Jesus, está vendo todos esses reinos do mundo e sua glória? Tudo isso me foi dado, foi entregue e eu dou a quem quiser. Está aí, professor, um versículo. E aí? Você acha que o diabo está falando a verdade? E os outros versículos que eu li? E a entrevista que eu fiz aqui no restante da Bíblia Sagrada? Mostrando que os reinos, toda a autoridade foi constituída por Deus. Você vai ficar com a palavra do diabo, a teologia do diabo, ou a teologia de Paulo? Paulo diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Logo, não há espaço para o diabo ser o dono das nações. Ok, querido? Então, vamos lá. O que falta mais eu ler aqui? Apocalipse capítulo 20, você pode ler Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 10. Lá vai mostrar que o diabo ele será aprisionado no abismo por 1000 anos. E por quê? João responde, para não enganar as nações. Ou seja, durante 1000 anos, o diabo ele não enganará as nações. Depois dos 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo e sairá nos 4 cantos da terra.
e enganará as nações que estão nos 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, Gog e Magog. E ele seduzirá pela última vez as nações. Mas o diabo, com todo o seu exército, serão destruídos ali por Cristo, após o milênio. Aí sim, neste momento, nós entendemos que as nações realmente terão um fim. Nós entendemos assim, depois do milênio. Mas quando Cristo vier, ele não exterminará as nações. Ok, queridos? Então, esta era a apreciação que eu tinha para fazer. E eu resolvi fazer este vídeo e eu achei bem interessante. Então, o tema do vídeo é: Deus entregou os reinos do mundo ao diabo? Será que nós podemos realmente encontrar na Bíblia Sagrada Deus entregando todas as nações, todos os reinos ao diabo? Então, a resposta é não, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.